1 Coríntios capítulo 10. Portanto, irmãos, não quero que ignoreis que nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque tinham a sede saciada pela rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, e por isso seus corpos ficaram espalhados pelo chão do deserto. Esses fatos ocorreram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos o que é ruim, como eles fizeram. Não vos torneis idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à orgia. Não nos entreguemos à imoralidade, como alguns deles assim agiram, e num só dia morreram cerca de 23.000. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas serpentes. E não vos entregueis à murmuração, como alguns deles resmungaram, e foram mortos pelo destruidor. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo, e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o final dos tempos já chegou. Assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados, além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que as possais suportar. Por isso, meus amados irmãos, fugid da idolatria. Falo isso a pessoas sensatas. Julgai vós mesmos o que estou afirmando. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? Acaso o pão que partimos não é nossa participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Observai o povo de Israel. Porventura os que comem do sacrifício não são participantes do altar? Sendo assim, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo significa alguma coisa? Ou o ídolo tem algum valor? Não, quero enfatizar que os pagãos sacrificam é oferecido, isto sim, aos demônios e não a Deus. E não quero que tenhais quaisquer comunhão com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou desejamos provocar os ciúmes do Senhor? Porventura somos mais fortes do que Ele? Sim, tudo é permitido, porém nem tudo é proveitoso. Sim, todas as coisas são lícitas, contudo nem todas são edificantes. Ninguém deve buscar o seu próximo bem, o seu próprio bem, mas o bem dos seus próximos. Comei tudo o que se vende no mercado sem questionamentos por causa da consciência, porquanto do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Se, portanto, algum descrente vos convidar para uma refeição e quiserdes ir, comei de tudo que vos for servido, sem nada questionar, por motivo de consciência. Mas se alguém vos prevenir, isso foi oferecido em sacrifício, nesse caso não comais por causa daquele que vos avisou e por motivo de consciência. Não me refiro à vossa própria consciência, mas da consciência da outra pessoa. Pois porque a minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros, se participo da refeição com ação de graças, porque sou condenado por algo pelo qual posso dar graças a Deus. Assim, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Cristo. Também eu procuro agradar a todos, de todas as maneiras possíveis, porquanto não estou em busca do meu próprio bem, mas procuro o bem de muitos para que sejam salvos.